O sorriso que colapsou. Na opulentíssima gala da Fundação Zenit, o CEO André Noronha pavoneava-se no seu smoking perfeitamente ajustado. O seu sorriso de suficiência, o símbolo de poder que usava para descartar rivais, e a sua ex-esposa Margarida iluminava o salão dourado. Estava absolutamente confiante, sem saber que em apenas uns instantes essa vaidade avaliada em milhares de milhões de euros se faria em pedaços, porque esta noite Margarida Venceslau já não será a mulher esquecida, nem a nota de rodapé que ele acreditava. Ela está prestes a chegar portando uma obra-prima lendária, uma declaração de intelecto que o dinheiro não pode comprar. Esta é a história do momento em que uma mulher encurralada redefiniu o seu próprio valor, brilhando com tanta intensidade que deixou o homem que a descartou paralisado na escuridão. O sorriso de suficiência era a assinatura de André Noronha. Era uma expressão finamente calibrada de condescendência divertida, uma arma que ele brandia com a precisão de um cirurgião. Usava-a para desvalorizar rivais de negócios, para encantar jornalistas deslumbrados e, o mais doloroso, para lembrar à sua ex-esposa, Margarida, o mundo que tinha perdido. Esta noite, na opulenta gala da Fundação Zenit, esse sorriso estava em todo o seu esplendor, um farol do seu sucesso. Mas em uns momentos um silêncio cairia sobre o salão dourado. As câmaras se virariam, os sussurros começariam. E esse sorriso de 1.000 milhões de euros, o símbolo mesmo do seu poder, desmoronar-se-ia em pó. Esta não é só uma história sobre vingança. É sobre o momento em que uma mulher apagada pelo ego de um homem recuperou a sua luz com tanta intensidade que cegou todos os que alguma vez duvidaram dela. Os papéis de divórcio haviam sido finalizados há 2 anos, mas o membro fantasma da antiga vida de Margarida Venceslau ainda lhe doía nas tardes chuvosas de terça-feira. A sua existência atual era um contraste tranquilo e deliberado com a que havia partilhado com André Noronha. O seu pequeno apartamento, cheio de livros, num edifício anterior à guerra, dava para uma rua lateral empedrada, um mundo de distância da cobertura estéril, com paredes de vidro e vistas panorâmicas da cidade que se havia sentido mais como uma plataforma de observação do que um lar. O ar aqui cheirava a papel velho, chá acabado de fazer, e o leve aroma doce das tintas a óleo do seu vizinho. Um reconfortante aroma, a substância e história. André havia odiado lugares como este. Lugares onde as coisas vão morrer, Margarida, lhe havia dito uma vez, apontando com desdém para uma livraria de antiguidades que ela queria explorar. Para ele, qualquer coisa que não brilhasse com a promessa de lucros futuros já era uma relíquia. Ele era um homem construído para o futuro, um titã do capital, que via o mundo não como uma tapeçaria da experiência humana, mas como uma carteira de ativos a adquirir, a alavancar ou liquidar. Margarida havia sido durante 10 anos o seu ativo mais precioso e mais tarde o mais depreciado. Ela o havia conhecido na universidade. Ela era uma brilhante e apaixonada estudante de história de arte, a sua cabeça cheia das pinceladas dos mestres e o fogo revolucionário dos impressionistas. Ele era um estudante de negócios implacável, que a via não só como bonita, mas como um componente necessário para a vida que estava a construir. Ela era a sua duquesa, a esposa elegante e culta que podia organizar jantares impecáveis, discutir arte renascentista com investidores da velha guarda e suavizar os gumes ásperos da sua ambição com a sua graça discreta. Ela havia posto em espera a sua própria promissora carreira acadêmica, convencendo-se
de que apoiar a sua ascensão meteórica era uma vitória partilhada. As fissuras, invisíveis a princípio, alargaram-se até se converterem em abismos. As suas opiniões sobre a arte se converteram em pequenos passatempos pitorescos. O seu desejo de terminar a sua tese doutoral era uma distração da nossa vida. A fratura final e brutal chegou na noite em que anunciou que ia embora. Não gritou. André nunca desperdiçava energia na raiva manifesta. Entregou a notícia com a finalidade de um relatório de lucros trimestrais. É uma simples questão de sinergia, lhe disse, ajustando o relógio Cartier no seu pulso. Estava de pé, junto aos janelões do chão ao teto, as luzes da cidade a criarem um halo impiedoso ao redor da sua silhueta. As nossas marcas já não estão alinhadas. Ele já estava com Laura Cruz, uma modelo e influencer, 20 anos mais jovem que ele, cuja habilidade principal era curar uma vida de vazio aspiracional nas redes sociais. Ela era nova, era brilhante, era um ativo com uma alta taxa de envolvimento. A parte que ainda lhe torcia um nó no estômago, a Margarida foi o seu golpe de despedida. Ela lhe havia perguntado, com voz trêmula, o que se supunha que devia fazer. Ele se havia virado e pela primeira vez ela viu o desprezo total e sem verniz nos seus olhos, acompanhado por esse característico sorriso de suficiência. Tu te arranjarás com o acordo, mas sejamos honestos, disse as palavras cortando mais profundamente do que qualquer documento legal. Quem és tu sem mim? Quem se importará com uma historiadora de arte poeirenta, cuja única fama era ser a senhora Noronha? És uma nota de rodapé, Margarida, e o mundo não lê notas de rodapé. Ele a havia deixado naquele sótão silencioso, um fantasma num lar que nunca havia possuído realmente. O acordo foi generoso para qualquer padrão normal, mas foi desenhado para ser precisamente isso. Um acordo, suficiente para a manter calada e cômoda, mas não suficiente para tocar a estratosfera de riqueza e influência que ele habitava. Era dinheiro para calar uma década da sua vida. Agora, 2 anos depois, ela não era só uma nota de rodapé. Estava a escrever o seu próprio livro, havia se reincorporado ao seu programa de doutoramento e a sua investigação estava a causar um alvoroço discreto no mundo acadêmico. O seu foco era nos couturiers franceses de meados do século XX, especificamente o enigmático e recluso gênio Henrique de Almada, um designer que havia desaparecido do olho público no auge da sua fama, com a sua coleção final murmurada de ser a sua obra-prima, mas nunca mostrada. A sua vida tranquila foi interrompida por um envelope grosso de cor creme que chegou por mensageiro. O selo em relevo era o da Fundação Cenit, o braço filantrópico de um conglomerado tecnológico global. Era um convite para a sua gala anual, o evento social mais exclusivo e de alto risco do ano. Era o mundo de André, não o seu. Ela sabia por que havia sido enviada. Um erro administrativo, uma lista de correio que não havia sido atualizada. Um descuido. Estava prestes a atirá-la para o balde de reciclagem quando viu o tema da gala impresso em elegante letra prateada. Uma ode ao invisível, celebrando a arte perdida. Uma risada amarga escapou dos seus lábios. Arte perdida. A ironia era sufocante. Olhou ao redor do seu pequeno apartamento para as pilhas de artigos de investigação e a fotografia descolorida na sua secretária de uma versão mais jovem e esperançosa de si mesma, de pé, junto a um André sorridente. Ele havia sido um mestre em fazer desaparecer coisas e pessoas. Devia atirá-la fora. Assistir seria masoquismo. Já o podia imaginar.
Andréa Desfilar Laura, que estaria envolvida na última criação sem alma de uma marca que ele acabava de adquirir. Ele avistaria Margarida do outro lado da sala, e aquele sorriso de suficiência floresceria no seu rosto. Uma confirmação pública, silenciosa, de tudo o que sempre havia dito que ela era. Uma relíquia esquecida numa sala cheia de obras-primas. Mas enquanto segurava o convite, um pensamento diferente, tranquilo e perigoso começou a formar-se. O que aconteceria se ele estivesse errado? O que aconteceria se uma nota de rodapé, lida sob a luz correta, pudesse contar a história mais importante de todas? O tema era um sinal, uma coincidência cósmica que não podia ignorar. O seu trabalho já não era só acadêmico, era pessoal. Tratava-se de dar voz ao invisível, ao esquecido, às coisas brilhantes que haviam sido fechadas na escuridão. Colocou o convite na sua secretária, uma promessa silenciosa para si mesma. Podiam ouvir, mas pela primeira vez em 2 anos, sentiu o palpitar de uma luta que pensou que se havia extinguido para sempre. A investigação de Margarida sobre Henrique de Almada havia se tornado uma obsessão. Ele era um fantasma no mundo da moda. Ao contrário dos seus contemporâneos, Dior ou Balenciaga, que construíram impérios duradouros, de Almada foi uma estrela cadente. Durante um breve período incandescente no final da década de 1950, o seu trabalho foi considerado revolucionário. Não só desenhava roupa, esculpia com tecido, criando vestidos que eram maravilhas arquitetônicas e declarações profundamente emocionais. Era um artista cujo meio era a seda e o fio. Depois, em 1961, simplesmente se desvaneceu. O seu ateliê parisiense foi fechado, o seu pessoal despedido e a sua coleção final, a mais antecipada, murmurada de ser nomeada a Cascata Celeste, nunca foi vista pelo mundo. A história oficial era que havia sofrido um colapso, sobrecarregado pelas pressões da indústria. Mas Margarida, juntando fragmentos dos diários dos seus ex-costureiros e obscuros diários de arte, acreditava noutra coisa. Acreditava que havia criado uma obra-prima final tão perfeita, tão pessoal, que não pôde suportar lançá-la ao mundo comercial que havia chegado a desprezar. Havia escolhido converter-se num mito em vez de uma marca. O seu orientador acadêmico, o professor Gabriel Diniz, um homem com um rosto amável e uma mente tão afiada como um prego, era o seu maior defensor. O establishment pensa que de Almada é um beco sem saída, Margarida, lhe disse durante uma das suas reuniões semanais, olhando por cima dos seus óculos para as suas notas meticulosamente organizadas. Eles veem o seu desaparecimento como um fracasso, tu a vês como uma declaração, por isso a tua tese será inovadora. Encontra a declaração. A convite para a Gala Zenit pousou na sua secretária como um relógio que marcava o tempo. O tema, uma ode ao invisível, a carcomia. Era um mundo de apreciação performativa, onde os multimilionários licitavam por pinturas redescobertas para obter uma dedução fiscal, não porque entendessem o seu valor. Era o mundo de André. Ele seria copresidente, o seu nome impresso justo abaixo do logo da fundação. Daria um discurso sobre inovação e legado, um homem que havia desmantelado sistematicamente o legado dela sem pensar 2 vezes. O impulso de ir estava-se a transformar de um pensamento perigoso a uma tranquila determinação. Mas ela não podia ir como Margarida Noronha, a esposa descartada, nem sequer podia ir como Margarida Venceslau, a acadêmica com dificuldades. Se ia entrar naquela toca do leão, tinha que estar armada, não com joias ou um vestido de designer de prateleira, mas com algo que representasse o seu trabalho, a sua mente e a sua alma.
tinha que ser a encarnação da sua tese. O avanço se produziu numa quinta-feira fria e chuvosa. Estava na biblioteca de coleções especiais da universidade a examinar um lote de cartas recentemente adquirido do patrimônio de um crítico de arte parisiense que havia sido contemporâneo de Almada. A maioria eram correspondências profissionais secas, mas escondido na parte traseira de um diário, encadernado em couro, havia um pequeno envelope selado, feito de papel frágil e amarelado. Não tinha endereço. O seu coração bateu contra as costelas enquanto o abria cuidadosamente com um chato de conservação. Dentro havia uma única folha de papel, uma carta pessoal do próprio Henrique de Almada. A caligrafia era um guião elegante, inclinado para a frente, cheio de lupes apaixonados e traços afiados e decisivos. Meu querido Jean-Pierre, tinhas razão. O mundo não quer arte, quer comércio, quer possuir, rotular, reproduzir, até que a alma da coisa se vá. Criei algo que não se pode comercializar. Não é um vestido, é o eco de uma supernova, a sensação de luz estelar na pele. Mostrei-o a uma única pessoa, a minha musa, a única que entende que a beleza não é uma posse. Estou a enviá-lo com ela para um lugar onde estará a salvo do mercado, um lugar de pedra e silêncio. A minha cascata não será uma mercadoria, será um segredo. A Margarida cortou-lhe a respiração. Isto era a primeira prova concreta de que a cascata celeste não era só um mito. Existia e não estava destruída. Estava escondida. A carta não nomeava a musa nem a localização, mas havia uma pista a mais. Na parte inferior, quase como uma reflexão tardia, havia um pequeno selo em relevo, um escudo estilizado que não reconheceu, com um arminho e um raminho de lavanda. Durante a semana seguinte, trabalhou num estado febril, fazendo referências cruzadas a arquivos de heráldica, linhagens aristocráticas francesas e associados conhecidos de Almada. O arminho era um símbolo da Bretanha, uma região conhecida pela sua costa acidentada e antigos castelos de pedra. A lavanda era um símbolo da Provença. Era uma contradição. Então, o encontrou. O escudo pertencia à família do Vale, uma linha menor de nobreza que havia caído na obscuridade há séculos, mas havia conservado a sua sede ancestral, um chateau similar a uma fortaleza, na Bretanha. A última matriarca conhecida da família, uma mulher chamada Isolda do Vale, havia sido uma célebre patrona das artes na década de 1950, conhecida pela sua beleza etérea e o seu desdém pela publicidade. Ela havia sido a musa de Almada e Isolda havia morrido na década de 1980, solteira e sem filhos. A propriedade e o seu conteúdo haviam se entregue a uma fundação privada, governada por uma junta notoriamente secreta. A Fundação do Vale. Um lugar de pedra e silêncio. Os seus dedos tremeram enquanto escrevia o nome num motor de busca. A fundação não tinha presença pública, nem website, só um endereço postal para um escritório de advogados em Paris. Era uma fortaleza desenhada para manter o mundo fora. O professor Diniz estava assombrado. Margarida, isto é mais do que uma tese. Este é um redescoberto de importância monumental. Se esse vestido existe, meu Deus, seria a descoberta do século para a história do vestuário. Tenho que tentar vê-lo, disse ela, com a voz apenas um sussurro. São notoriamente difíceis, advertiu ele. Negaram o acesso a acadêmicos do Louvre e do Met. Não lhes importa a fama nem o prestígio. Eu sei, respondeu Margarida com um olhar distante. Por isso poderia ter uma oportunidade. Não quero exibi-lo, não quero monetizá-lo, só quero entendê-lo, quero contar a sua história. Passou 3 dias a redigir uma carta.
não a escreveu como uma acadêmica à procura de acesso. Escreveu-a como uma historiadora que entendia o desejo final do designer. Não mencionou o vestido pelo seu nome. Em vez disso, escreveu sobre a filosofia de Almada, sobre a sua rejeição ao comércio, sobre a santidade da arte criada puramente por si mesma. Citou da sua carta recém-descoberta. Disse-lhes que não queria pôr o seu segredo em exibição, mas honrá-lo documentando a sua história para a posteridade, assegurando que o gênio por trás dele nunca fosse realmente esquecido. Incluiu uma cópia da carta de Almada como prova do seu descobrimento. Enviou a carta por correio, registrado ao escritório de advogados parisiense. Passaram semanas. A gala se aproximava. Há menos de um mês. Não soube nada. O desespero começou a aparecer. Talvez era uma missão inútil. Talvez devia ficar em casa, deixar que a noite passasse e continuar a sua vida tranquila. Então, uma manhã, apareceu um e-mail na sua caixa de entrada. O remetente era simplesmente Delacroix. O assunto? Relativamente à sua consulta. A mensagem foi breve e direta. A sua carta foi convincente. Parece entender a intenção do artista. A junta concedeu uma reunião preliminar. Esteja no Castelo do Vale, sexta-feira, 10 horas. Não se atrase, será posta à prova. Margarida olhou para o ecrã, o seu coração a bater um ritmo frenético contra as suas costelas. Ia ao lugar de pedra e silêncio. Estava prestes a encontrar-se cara a cara com os guardiães do segredo. E todo o seu futuro, tanto acadêmico como profundamente pessoal, dependia do que sucederia a seguir. A viagem ao Castelo do Vale sentiu-se como uma peregrinação. Depois de uma viagem de comboio para a Bretanha, alugou um carro pequeno e conduziu durante horas através de uma paisagem de campos açoitados pelo vento e afloramentos de granito que se tornavam mais severos e imponentes a cada quilômetro. O château em si não apareceu até que dobrou uma última curva fechada. Não era um castelo de conto de fadas, mas sim uma fortaleza formidável. As suas paredes de pedra cinzenta erguiam-se de um promontório rochoso com vista para o agitado Atlântico. Era um lugar construído para resistir a cercos. Um santuário perfeito para um segredo. Um homem de aspecto severo com um fato escuro a recebeu nas enormes portas de carvalho e a conduziu através de uma série de frios corredores de pedra ressonantes, sendo os seus passos o único som. O ar era denso com aroma a sal marinha e cera de abelhas. Não havia adornos dourados nem decorações luxuosas. A beleza do château estava na sua permanência austera e inquebrável. Foi conduzida a uma biblioteca. Ao contrário do resto do château, esta divisão estava viva com calor. Um fogo crepitava numa lareira grande o suficiente para se estar de pé, e cada parede estava revestida, do chão ao teto, com antigos livros encadernados em couro. Sentada numa cadeira de ala de encosto alto junto ao fogo, estava uma mulher que poderia ter entre 60 e 80 anos. O seu cabelo prateado estava apanhado num coque austero e vestia um tailleur de cachemira cinzento simples, mas impecavelmente cortado. O seu rosto era uma máscara de escrutínio inteligente. Os seus olhos escuros não perdiam nada. Mademoiselle Wenceslau disse, com a voz nítida e desprovida de calor: "Sou Dom Maete da Cruz, sou a executora da herança do vale. Obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se." Margarida se sentou à sua frente, com as mãos fortemente agarradas no seu colo para evitar que tremessem. Esta era a prova. A Senhora da Cruz não perdeu tempo com cumprimentos. A sua carta foi audaz. A senhora afirma compreender os desejos finais de Henrique de Almada. Muitos fizeram afirmações similares.
Chegam com propostas da Sotheby's, com equipas de filmagem, com promessas de digressões por museus globais. Eles veem uma obra-prima como um produto. Diga-me por que a senhora é diferente. Margarida encontrou o seu olhar diretamente. Porque eu creio que a sua obra-prima não foi um produto, foi uma conclusão. Foi a frase final do argumento que ele havia estado a fazer toda a sua carreira. Que um vestido pode ser uma obra de arte tão profunda que transcende a sua função. A Senhora da Cruz levantou uma sobrancelha cética. Um sentimento encantador, mas o sentimento não preserva a história. Falemos de detalhes. A senhora crê que a coleção se chamava A Cascata Celeste. Por quê? Durante a hora seguinte, Margarida foi submetida a um rigoroso exame oral. As perguntas da Senhora da Cruz foram cirurgicamente precisas, desenhadas para expor qualquer vazio no seu conhecimento. Perguntou-lhe sobre as técnicas de costura de De Almada, o seu método único de drapeado de tecido, diretamente sobre a forma, as suas influências filosóficas, a composição química específica dos corantes que ele favorecia. Foi mais intenso do que qualquer defesa de doutoramento. Margarida respondeu a cada pergunta. Falou do seu uso do bordado soltage não como decoração, mas como uma forma de narração linear. Explicou como foi pioneiro no uso de um fio leve de seda e liga de metal, que permitia que as suas criações mantivessem a sua forma, como se desafiassem a gravidade. Conectou os temas do seu trabalho com o movimento existencialista da Paris do pós-guerra. Não só estava a recitar factos, estava a tecer uma narrativa, mostrando uma profunda compreensão holística do homem e da sua arte. Finalmente a Senhora da Cruz se calou. Os seus dedos se entrelaçaram diante dos seus lábios, os seus olhos fixos em Margarida. O único som era o crepitar do fogo e o rugido distante do oceano. A senhora fez a sua investigação, Mademoiselle Wenceslau. Disse a Senhora da Cruz, o seu tom suavizando-se quase imperceptivelmente. Mas o conhecimento não é o mesmo que o respeito. A peça final da coleção, a que mencionou na sua carta ao seu amigo crítico, não é apenas um vestido. É a culminação da sua vida. Um tributo à sua musa, Isolda do Vale. Ele o fez para ela e só para ela. Quando ela morreu, o seu testamento estipulava que nunca devia ser exibido, nunca vendido, nem sequer fotografado. Deve permanecer aqui, um testemunho silencioso. Eu entendo, disse Margarida em voz baixa. E eu nunca pediria para quebrar essa confiança. O meu único objetivo é documentar a sua existência, escrever o capítulo final da sua história para que o seu gênio seja completamente entendido. É assim que o honramos. A Senhora da Cruz a estudou durante um longo momento, uma batalha silenciosa de vontades a desenrolar-se na divisão iluminada pelo fogo. Isolda era minha tia. Disse finalmente, a admissão a pairar no ar. Cresci neste château, conheci Henrique, vi a sua devoção à sua arte e a ela. Ele teria odiado o mundo moderno, os tapetes vermelhos, os influencers que pedem emprestado vestidos que não entendem para um momento fugaz de atenção. O coração de Margarida afundou. Havia falhado. A menção dos tapetes vermelhos sentiu-se como uma condenação direta ao mundo que representava a gala. Teria desprezado a gala Zenith, continuou a Senhora da Cruz, como se lesse a sua mente. O seu olhar era aguçado, inquisitivo. Teria detestado a ideia de que a arte se usasse como pano de fundo para o networking corporativo e a celebridade insípida. Este era o rejeito final. Margarida se preparou para a despedida educada. No entanto, disse a Senhora da Cruz, inclinando-se ligeiramente para a frente, com um brilho de algo novo nos seus olhos,
algo calculista e rebelde. Também detestava os bulis, odiava os homens de comércio que criam que a sua riqueza lhes dava o direito de ditar o valor da arte. Odiava os que silenciavam os verdadeiros artistas. A sua carta, Mademoiselle Wenceslau, não era só sobre história. Eu li nas entrelinhas: isto é pessoal para a senhora, não é assim? A pergunta foi tão direta, tão inesperada, que apanhou Margarida completamente de surpresa. A fachada profissional que havia construído com tanto cuidado desmoronou. Sim, sussurrou. A única palavra que continha o peso de todo o seu casamento e o seu amargo final. A senhora da Cruz anuiu lentamente. Eu a investiguei depois de receber a sua carta. Sei quem é o seu ex-marido. Li sobre a sua nova vida brilhante. Sei que é copresidente desta gala. O tema é uma troça, não é assim? Uma ode ao invisível, organizada por um homem que não vê nada que não possa comprar. Uma estranha e emocionante aliança parecia estar a formar-se na antiga biblioteca. A junta desta fundação está obrigada pelo testamento da minha tia, disse a senhora da Cruz, um leve e perigoso sorriso a surgir nos seus lábios. O vestido nunca pode ser vendido nem exibido publicamente num museu, mas o testamento é muito específico. Não diz nada sobre que seja usado, apenas uma vez, por alguém que entenda o que representa. A Margarida cortou-lhe a respiração. Não podia ser que quisesse dizer: a senhora deseja escrever o capítulo final da história de Henrique de Almada, afirmou a senhora da Cruz, a sua voz agora carregada de uma nova energia. Talvez seja a hora de que esse capítulo receba uma leitura pública. Seria uma declaração que o próprio Henrique teria apreciado. Um ato de arte puro, não comercializado, no coração mesmo do mundo comercial. Pôs-se de pé, a sua postura régia. Venha comigo, Mademoiselle Wenceslau. Permita-me mostrar-lhe pelo que a senhora tem estado a lutar. A senhora de Maetê da Cruz guiou Margarida desde a biblioteca, subindo uma sinuosa escada de pedra até uma ala do château, que estava claramente intacta pelo tempo. O ar tornou-se mais fresco, com aroma a cedro e lavanda seca. Pararam diante de uma pesada porta de madeira com faixas de ferro. A senhora da Cruz tirou uma velha chave de latão ornamentada e girou-a na fechadura. O clique ressoou no silêncio. O interior era um santuário. Era uma câmara circular no topo de uma torre, com janelas altas e arqueadas que davam para o selvagem Atlântico. O espaço era escasso, continha só um único chaise longue, um manequim de costureira coberto com uma simples tela de linho e um grande armário de cedro intrinsecamente talhado. Este havia sido o vestuário privado de Isolda. A senhora da Cruz caminhou em direção ao armário e abriu as suas portas duplas, e Margarida se esqueceu de respirar. Não era um vestido, era uma nebulosa capturada. O vestido, amorosamente conservado num busto feito à medida, parecia absorver e irradiar a suave luz das janelas. Era a cascata celeste. Margarida o havia imaginado 1000 vezes, mas a realidade era infinitamente mais impressionante. A tela base era um charmeuse de seda do azul meia-noite mais profundo, uma cor tão rica e pura que se sentia como olhar a infinidade do espaço. Mas foi o adorno o que o converteu numa obra-prima. Milhares de diminutos cristais cozidos à mão, contas de platina e fragmentos de nácar caíam em cascata do corpete estruturado até a saia varrida. Não estavam dispostos num padrão, mas sim num fluxo orgânico, aparentemente aleatório, imitando perfeitamente a Via Láctea numa noite clara. Não era só decorativo, era astronômico.
Margarida reconheceu constelações tecidas no desenho: Órion, Cassiopeia, as Pleiades. A construção era diferente de tudo o que havia visto. O corpete estava esculpido, uma maravilha da espartilharia interna, característica de Almada, mas a saia era um sonho fluido e líquido. Movia-se com uma leveza impossível, os fios metálicos tecidos na seda a prenderem a luz com cada subtil mudança de ar. Era como se a usuária estivesse envolvida em luz de luar líquida. Passou mais de 2.000 horas só no bordado, disse a Senhora da Cruz com a voz suave de reverência. Cada cristal foi escolhido pela sua qualidade refrativa específica. Queria que se visse não como que estava a brilhar, mas como que estava a emitir a sua própria luz. Foi a sua carta de amor ao cosmos e à minha tia. Margarida estendeu uma mão, detendo-se justo antes de tocar a tela. Podia sentir uma estranha energia a emanar dela, a paixão armazenada do seu criador. Isto não era uma peça de vestuário. Era a alma de um artista manifestada. É uma história, sussurrou Margarida, a sua mente acadêmica a catalogar os detalhes, enquanto o seu coração simplesmente se assombrava. O corpete estruturado representa as leis rígidas da física, do universo. A saia em cascata? Essa é o belo caos imprevisível da criação. É um paradoxo, é genialidade. A Senhora da Cruz sorriu levemente, com orgulho. A senhora vê-o, por isso está aqui. Virou-se para enfrentar Margarida completamente, a sua expressão séria. A junta da fundação aceitou a minha proposta. É pouco convencional e nunca voltará a suceder. Lhe emprestaremos o vestido para a noite da Gala Zenith. Margarida sentiu que os seus joelhos se debilitavam. A pura audácia da ideia era avassaladora. Eu? Mas isto pertence a uma abóbada com clima controlado, não a uma festa. O seu propósito nunca foi sentar numa abóbada, replicou a Senhora da Cruz. O seu propósito era fazer uma declaração, e por uma noite fará a declaração mais poderosa da sua existência. Um segredo tirado à luz por uma só noite, para lhes recordar a todos como é o verdadeiro valor. Mas há condições, Mademoiselle Wenceslau, condições estritas. O que seja, ofegou Margarida. Primeiro, não falará das suas origens à imprensa. Quando lhe perguntarem quem veste, dirá o nome Henrique de Almada, que se retorçam, que o mistério seja parte da declaração. Segundo, será acompanhada pelo nosso chefe de conservação, quem manejará o vestido em todo o momento, antes e depois do evento. Não se pode alterar de nenhuma maneira, deve assentar-lhe perfeitamente, tal como é. De Maete da Cruz rodeou Margarida, o seu olho perito a avaliar a sua figura com a precisão de um couturier. O vestido havia sido feito para Isolda, uma mulher conhecida pela sua graça alta e esbelta. Margarida, embora não fosse modelo, tinha uma constituição similar, um golpe de sorte cósmica. E terceiro, e isto é o mais importante, continuou a Senhora da Cruz, o seu olhar fixo no de Margarida. A senhora não está a usar este vestido para envergonhar o seu ex-marido. A reação dele é irrelevante. Está a usá-lo como representante desta fundação, como académica e como guardiã do legado de Henrique de Almada. Encarnará o espírito com que foi feito. Graça, inteligência e um profundo respeito pela arte sobre o artifício. Não está lá para começar um drama. Está lá para terminar um debate sobre o que tem verdadeiro valor. Compreendia ela o peso da responsabilidade? Era imenso, muito mais pesado do que o próprio vestido. Já não se tratava de uma vitória pessoal sobre André. Tratava-se de converter-se num recipiente vivo para uma peça perdida da história.
Tratava-se de demonstrar a sua própria valia ao defender a valia de outro. Entendo, disse Margarida, a sua voz firme, cheia de um novo e inquebrável sentido de propósito. A senhora da Cruz anuiu, satisfeita. Bem, agora vejamos se o fantasma da minha tia o aprova. Com as mãos suaves e experientes de alguém que havia realizado este ritual muitas vezes antes, ela e um conservador, que apareceu como do nada, ajudaram Margarida a pôr o vestido. Quando a seda fresca e pesada se pousou sobre a sua pele, um arrepio a percorreu. Sentiu-se como entrar numa história diferente, uma vida diferente. O ajuste foi assombroso, como se de Almada a tivesse visto através do tempo. Virou-se para se olhar no alto espelho emoldurado a prata. A mulher que a olhava não era a acadêmica tímida ou a ex-esposa de coração partido. Era uma figura de elegância e força impressionantes. O vestido não a carregava. Completava-a. A luz estelar parecia emanar não só da tela, mas de dentro dela. O azul meia-noite fazia com que os seus olhos parecessem mais profundos, a sua postura mais régia. Parecia inevitável. Nesse momento, de pé, numa divisão secreta numa fortaleza junto ao mar, a vestir uma obra-prima que o mundo havia esquecido, Margarida Venceslau finalmente entendeu. Ela não só ia a uma gala, era uma peça de arte invisível, prestes a ser desvendada. E o mundo do comércio superficial e da certeza presunçosa não teria mais remédio que calar e olhar. A noite da gala da Fundação Zenit chegou como uma frente de tempestade, de flashes e sorrisos forçados. O grande salão metropolitano havia se transformado num espetáculo brilhante de excesso. Torres de esculturas de gelo gotejavam sobre tapetes antigos inestimáveis, e os candelabros brilhavam sobre um mar de rostos melhorados cirurgicamente e joias que monopolizavam as manchetes. Era uma sala sufocante na sua própria opulência. André Noronha estava no seu elemento. Movia-se entre a multidão com a graça predatória de um tubarão, o seu smoking feito à medida ao milímetro. No seu braço estava Laura Cruz, uma visão num vestido vermelho fogo justo, que era menos um vestido e mais um grito de atenção. O seu colar de diamantes, um presente recente de André, era tão grande que roçava a paródia. André, querido, uma socialite esquelética lhe deu um beijo no ar. A festa é um triunfo, simplesmente divina. Fazemos o que podemos para apoiar as artes, querida, respondeu André com o seu sorriso de suficiência firmemente no seu lugar. Já havia fechado 2 negócios esta noite, utilizando a pretensão da filantropia para encurralar um diretor executivo de tecnologia rival junto à fonte de champanhe. Para ele, a arte nas paredes era simplesmente papel de parede caro para o verdadeiro espetáculo, o intercâmbio de poder e influência. Um jornalista da Vanity Fair se aproximou dele. Sr. Noronha, um evento impressionante. Algum pensamento sobre o tema? Uma ode ao invisível? André riu, um som suave e praticado. Trata-se de inovação, de encontrar a próxima grande coisa antes de ninguém. Seja uma pintura esquecida ou uma startup numa garagem, o princípio é o mesmo. Trata-se de ter a visão para ver valor onde outros não veem nada. Olhou possessivamente para Laura, como se fosse a sua última e mais brilhante aquisição. Estava a presidir perto da grande escada, o rei indiscutível da sua jaula dourada. Sentia-se intocável. A sua recente aquisição de um conglomerado de meios de comunicação havia-o posto na capa da Forbes, e a sua vida era uma façanha curada de sucesso. Ocasionalmente pensava em Margarida, mas era um pensamento fugaz e desdenhoso.
Imaginava-a no seu pequeno apartamento monótono, provavelmente a corrigir trabalhos, completamente alheia ao mundo brilhante que tinha perdido. O pensamento sempre devolvia o sorriso de suficiência aos seus lábios. Ela havia sido peso morto, uma relíquia de um passado de que se havia desfeito com sucesso. "Soubeste da Margarida ultimamente?" perguntou Roberto Villa, um banqueiro de investimentos mais velho que havia conhecido o casal durante anos. A pergunta era inocente, mas picou o ego de André. André agitou uma mão desdenhosa. "Margarida? Oh, está a perseguir as suas pequenas paixões acadêmicas. Muito pitoresco. Feliz por ela, claro. Algumas pessoas estão destinadas à vida tranquila, sabes?" O subtexto era claro. Algumas pessoas estão destinadas à banca. Laura, que havia estado a fazer um beicinho para uma fotografia, interveio. Vi uma foto dela de algo da universidade. A roupa era... Oh, querido, foi trágico. André a envolveu com um braço, apertando ligeiramente. Ela tem o mundo dela, nós temos o nosso. E o seu mundo, pensou com profunda satisfação, era infinitamente melhor. Do outro lado do salão, o ambiente era um murmúrio baixo de mexericos e networking. Os nomes mais importantes em finanças, tecnologia e entretenimento se misturavam. Os seus risos ressoavam no cavernoso espaço. Estavam todos ali para ver e ser vistos, para afirmar o seu lugar no panteão dos bem-sucedidos. Tudo era uma competição. Quem tinha o diamante mais grande, o par mais famoso, a maior quantidade de polegadas de coluna nos jornais de amanhã. Então, o murmúrio baixo começou a mudar. Começou perto da grande entrada, uma mudança subtil na energia da sala. Alguns fotógrafos, aborrecidos de disparar para a mesma torrente de celebridades, giraram as suas lentes em direção à porta. Um convidado que havia estado a falar parou a meio da frase. Um empregado deteve o seu tabuleiro de taças de champanhe no ar. A mudança se espalhou pela sala como uma onda sísmica. A conversa ambiente vacilou. As cabeças começaram a girar uma por uma, depois em secções inteiras. A atração magnética de 100 conversas deslocou-se, todas a concentrarem-se no topo da grande escadaria. André notou a mudança e sentiu um formigueiro de aborrecimento. Odiava quando alguém mais lhe roubava o seu centro de atenção. Virou-se, uma despedida engenhosa já nos seus lábios, à espera de ver uma estrela de cinema que chegava tarde ou um membro da realeza. Mas não era ninguém que ele reconhecesse, que ele, no topo da escadaria, estava uma mulher. E por um momento, todo o salão brilhante, cínico e obcecado com o dinheiro ficou completa e absolutamente em silêncio. Ela desceu a grande escadaria, não como uma mulher a caminhar, mas sim como um corpo celeste a mover-se através da sua órbita ordenada. O vestido, a cascata celeste, não brilhou sob os candelabros. Pareceu ingerir a luz e reemiti-la como algo mais puro, mais suave. A seda de meia-noite fluía à sua volta, uma peça do céu noturno caída à terra, as constelações na sua superfície a mudarem com vida própria. Não usava joias ostensivas, só um par de simples e elegantes brincos de diamantes. O seu cabelo estava apanhado num chignon clássico, o seu rosto sereno, a sua postura a irradiar uma confiança tranquila e inquebrável. Era Margarida, mas não era a Margarida que qualquer um naquela sala havia conhecido. O silêncio foi quebrado por uma repentina e frenética explosão de flashes de câmara. Os fotógrafos que haviam estado a tirar fotos apaticamente de celebridades previsíveis atiraram-se em direção à escadaria, os seus motores a zumbirem como 1000 insetos. Estavam a gritar, a lutar pela posição, desesperados por capturar a imagem da visão etérea diante deles,
Quem é essa? Os sussurros se espalharam pela multidão como um rastilho de pólvora. É uma modelo? Meu Deus! O vestido? Nunca vi nada assim. Quem é o designer? André Noronha ficou congelado, a sua taça de champanhe a meio caminho dos seus lábios. A sua mente lutou para processar a imagem. O rosto era familiar, mas a presença, a aura, o puro poder impressionante da sua aparição era completamente alheio. Era Margarida. A sua Margarida. A acadêmica poeirenta. A nota de rodapé. Laura, ao seu lado, foi a primeira a falar. A sua voz aguda pela incredulidade e uns ciúmes repentinos e venenosos. Essa é a tua ex-esposa. Que raios veste ela? Parece antigo, mas... André não a ouviu. Estava a olhar, o seu cérebro a reiniciar-se enquanto a verdade da situação caía sobre ele. Esta não era uma mulher com um vestido bonito. Esta era uma declaração. Esta era uma obra de arte em movimento e estava a atrair mais atenção, mais assombro genuíno do que cada quilate de diamantes e cada nome famoso na sala combinados. Os olhos de Margarida varreram a multidão, não com nervosismo, mas com um olhar tranquilo e avaliador. Não o estava a procurar a ele, não estava a atuar para ele. Foi então que André se deu conta da verdade mais devastadora de todas. A presença dela ali não tinha absolutamente nada a ver com ele. Quando chegou ao pé da escadaria, as pessoas mais poderosas da sala começaram a gravitar em direção a ela, não com a pressa aduladora dos trepadores sociais, mas com a genuína curiosidade dos verdadeiros conhecedores. O senhor Abel Campos, o diretor notoriamente exigente do Museu Nacional de Arte Antiga, foi o primeiro a chegar ao seu lado. Minha querida, disse Campos, a sua voz baixa com reverência, os seus olhos fixos no vestido. Devo confessar que estou perplexo. Nunca vi uma peça assim. O artesanato é sublime. Quem é o designer? Henrique de Almada, respondeu Margarida, a sua voz tranquila e clara, a ressoar facilmente na relativa calma à sua volta. O nome caiu como uma bomba. Um arquejo coletivo percorreu os convidados mais velhos e conhecedores. De Almada, o mito. Era impossível. Os sussurros se converteram em buscas frenéticas em smartphones. A lenda da coleção perdida da Cascata Celeste começou a soar. André observou paralisado. Viu o diretor da coleção de moda do Museu do Design e da Moda, MUDE, abrir caminho entre a multidão para ver mais de perto. Viu Ana Tavares, a grande sacerdotisa da moda, a observar à distância com uma expressão de intensa concentração. Margarida não só vestia um vestido, carregava um evento histórico. E então os seus olhos se encontraram. Através do mar de rostos atônitos, André olhou para a mulher que havia descartado. Esperava ver triunfo nos seus olhos, um olhar vingativo ou um sorriso de suficiência que refletisse o seu. Não viu nada disso. Viu uma mulher serena, dona de si mesma, que o olhava não com ódio, mas com uma espécie de pena distante. Ela o viu. Viu o seu choque, a sua confusão, a sua fachada a desmoronar-se, e depois deu-lhe o aceno mais pequeno e imperceptível, um reconhecimento não de um passado partilhado, mas de um capítulo fechado. E se virou de novo para a sua conversa com o diretor do museu. Nesse instante, o sorriso de suficiência no rosto de André Noronha, a máscara cuidadosamente construída da sua superioridade, não só vacilou. Evaporou-se, desapareceu por completo, deixando para trás o rosto pálido e boquiaberto de um homem que acabava de testemunhar como toda a sua visão do mundo ficava obsoleta. Ele havia construído a sua vida sobre o princípio do valor quantificável. Preços de ações, capitalização de mercado, moeda social. Comerciava com coisas que eram novas, brilhantes e barulhentas.
e, num descenso silencioso e elegante, Margarida lhe havia mostrado a ele e a todos os outros o poder inconquistável e imensurável de algo atemporal, brilhante e real. Ele a havia chamado uma nota de rodapé, mas ela acabava de se converter no manchete, e ele, pela primeira vez na sua vida, ficou completamente sem palavras. Os insultos mesquinhos de Laura, os olhares invejosos dos seus rivais, a repentina sensação de ser completa e absolutamente irrelevante. Tudo o inundou. O rei estava nu na sua própria corte, e o fantasma que pensou que havia desterrado acabava de se converter na rainha. O resto da noite degenerou numa pesadelo surrealista e em câmara lenta para André. Permaneceu fisicamente presente, um ponto fixo na galáxia giratória da gala, mas a sua mente estava a girar sem rumo. Observou como o mundo que ele comandava, um mundo que se inclinava perante a gravidade da sua riqueza e vontade, parecia reorganizar-se inexplicavelmente ao redor de um novo centro de massa. A atenção que Margarida recebia era diferente da adulação servil a que ele estava acostumado. Era a reverência silenciosa e genuína reservada para uma obra-prima. Laura, ao seu lado, havia se agitado cada vez mais. O seu choque inicial havia se convertido numa fúria amarga e ressentida. Podes crer na audácia? Ela planeou isto, André. Fez isto para nos envergonhar. Esse vestido é provavelmente uma imitação que ela mandou fazer. Há um mês, André teria concordado, teria rido e teria soltado um comentário ferino para acalmar o ego de Laura, mas não pôde. Havia visto o olhar nos olhos do diretor Campos, um homem que podia detetar uma falsificação a 100 passos. Havia visto a atenção absorta do crítico de arte. Sabia com uma certeza que o gelou até aos ossos que o que estava a suceder era devastadoramente real. Simplesmente ignora-a, murmurou. Mas a ordem era vazia. Não podia ignorá-la. Estava preso na sua órbita. Observou como ela se movia com uma compostura não estudada que nunca antes havia visto nela. Esta não era a mulher hesitante e complacente que costumava rever a sua expressão em busca de aprovação antes de falar. Esta era alguém completamente nova, ou talvez alguém ancestral dentro dela, que ele nunca se tinha dado ao trabalho de ver. Tentou voltar a comprometer-se, a reclamar o seu território, encurralou um jovem senador para falar de política e financiamento, mas viu que os olhos do homem se dirigiam por cima do seu ombro em direção ao crescente círculo ao redor de Margarida. Tentou fazer uma piada com Roberto Villa, o banqueiro, que respondeu com um sorriso distraído, o seu olhar também fixo na mulher do vestido de meia-noite. Era como se André se tivesse convertido num fantasma no seu próprio festim. O poder que projetava, a aura intimidante do seu sucesso, estava a ser completamente neutralizada, absorvida pela tranquila presença luminosa da sua ex-esposa. Não pôde suportar mais. Era uma compulsão física, uma necessidade impulsionada pelo ego de confrontar a anomalia, de a entender e, ao entendê-la, de alguma forma contê-la e controlá-la de novo. Precisava restabelecer a narrativa. Ele era o titã, ela era a nota de rodapé. Desculpou-se dos murmúrios tóxicos da aura e começou a caminhar em direção ao terraço, onde Margarida estava banhada na luz fria da lua, a falar com um pequeno grupo cativado. Cada passo se sentiu como a caminhar em melaço. Sentiu centenas de olhos nas suas costas, percebendo a iminente confrontação. Endireitou os ombros, invocando os últimos vestígios da sua valentia. Ele era André Noronha. Não o ofuscarão. Margarida, disse, a sua voz saindo mais tensa e forçada do que pretendia.
O efeito foi instantâneo. O pequeno grupo de admiradores, que incluía um renomeado historiador de arte e um multimilionário da tecnologia que acabava de prometer milhões à fundação, leu a tensão no ar. Com olhares educados e cúmplices, ofereceram tranquilos despedimentos a Margarida e se fundiram de novo na festa, deixando-os os dois sozinhos no precipício entre o salão brilhante e a noite escura e silenciosa. A repentina quietude foi ensurdecedora. De perto, o efeito do vestido era ainda mais profundo. Não era só roupa, era uma atmosfera. Sentiu-se pequeno ao lado dela, terrestre e cru. Tinha que recuperar o controlo. O vestido, começou, a palavra soando inadequada assim que saiu dos seus lábios. Gesticulou vagamente para a maravilha cósmica que ela usava. É algo impressionante? Um achado afortunado numa loja vintage? A pergunta foi um golpe instintivo, uma tentativa reflexiva desesperada de diminuir o momento, de reduzir o seu triunfo a uma mera casualidade, de categorizá-lo como uma simples transação que ele podia entender. Um sorriso suave e genuíno tocou os lábios de Margarida e a visão dela foi mais desarmadora do que qualquer réplica irada teria sido. Não era um sorriso de triunfo ou malícia. Era um sorriso de liberdade pura e não adulterada. E foi completamente devastador. Não, André, não é de uma loja, disse a sua voz perfeitamente nivelada, carregando o peso tranquilo da verdade inegável. É a peça central da minha tese doutoral. É a obra-prima perdida de Henrique de Almada, A Cascata Celeste. Foi-me emprestado para a noite pela Fundação do Vale o patrimônio privado que protege o seu legado. Cada palavra foi uma carga cuidadosamente colocada que detonou um pilar da sua visão do mundo. Tese doutoral, o trabalho de que ele havia troçado. Obra-prima. O tipo de valor que ele dizia entender, mas claramente não entendia. Emprestado a mim. A frase mais crucial e aniquiladora. Isto não era algo que ela havia comprado com o seu dinheiro do acordo, um uso desafiante final do seu próprio poder contra ele. Isto era algo que ela havia ganhado. Era uma recompensa pelo seu intelecto, a sua dedicação, a sua paixão, todas as partes dela que ele havia considerado inúteis. Tu o encontraste? A pergunta saiu como um sussurro sufocado. Sentiu que o fundamento da sua superioridade rachava sob os seus pés. Supunha-se que o mundo não funcionava desta maneira. O valor provinha do capital, da aquisição, da força de vontade. Não provinha de livros poeirentos e histórias esquecidas. Fiz, disse ela simplesmente, sem oferecer mais detalhes, permitindo que o imenso peso desse feito se instalasse sobre ele. O meu trabalho me levou a ele. Procurou no seu arsenal mental o seu característico sorriso de suficiência. Era o seu escudo, a sua arma, o seu sinal de pontuação em cada conversação. Mas havia desaparecido. Os seus músculos faciais haviam esquecido como formar a expressão. Em seu lugar havia uma vulnerabilidade oca e aberta. Ele havia passado anos a construir um império de coisas que podiam ser compradas, vendidas e alavancadas. E ela havia descoberto um tesouro tão profundo que era inestimável. Uma necessidade desesperada de recuperar alguma graça, de controlo, o invadiu. Fico feliz que estejas a sair-te bem, Margarida, conseguiu dizer, as palavras sentindo-se como cinza na sua boca. Foi uma tentativa patética e transparente de soar magnânimo, de apresentar-se como o ex-marido benévolo satisfeito com o seu sucesso menor. A sua expressão suavizou-se, mas foi com pena, não com calor. Não estou a sair-me bem, André, o corrigiu, a sua voz suave, mas firme, cortando a sua pretensão com precisão cirúrgica.
Estou a fazer o que sempre devia ser, a pessoa que eu sempre fui. Simplesmente não pudeste vê-lo. Olhou para lá dele. Depois o seu olhar aterrou no Sr. Campos, quem discretamente tentava chamar a sua atenção do outro lado da sala. Um novo propósito iluminou as suas feições. Oh, agora, se me dás licença, disse, o seu tom mudando de pessoal para profissional. Uma clara despedida. O diretor Campos acaba de oferecer, em nome do museu, financiar o último ano da minha investigação. Também querem publicar a minha tese como título principal para a sua editora no próximo outono. Temos muito que discutir. E com isso, ela se virou. Não se foi furiosa, simplesmente seguiu em frente, arrastada pela atração de um futuro que havia construído para si mesma, um futuro em que ele não tinha parte. A cascata celeste do seu vestido fluiu atrás dela, um rio de luz estelar a apagar a recordação da sua presença. André ficou congelado no terraço, os sons da gala atrás dele parecendo distantes e sem sentido. Estava rodeado por 1000 das pessoas mais poderosas do mundo. No entanto, nunca se havia sentido tão completa e absolutamente sozinho. Ele a havia chamado uma nota de rodapé. A palavra ressoou na sua mente, um monumento à sua própria cegueira espetacular. Viu-o agora com clareza nauseabunda. Ele não havia sido o autor da sua história, permitindo-lhe benevolentemente uma pequena menção. Ele só havia sido uma única frase mal escrita no prefácio, um obstáculo menor, um pouco de conflito precoce que ela teve que superar antes que pudesse começar a magnífica e arrebatadora narrativa da sua vida real. Margarida não olhou para trás. Passou outros 20 minutos numa discussão animada e alegre com Campos, finalizando os detalhes de um futuro que mal poderia ter sonhado. Depois, acompanhada pelo conservador silencioso e vigilante, recuperou o seu simples casaco e caminhou em direção à saída. Deslizou para além dos convidados boquiabertos e das câmaras ainda a disparar flashes. A sua missão cumprida. Enquanto saía para o ar fresco e limpo da noite, deixando para trás o artifício sobreaquecido da gala, não sentiu alegria vingativa. Só havia uma profunda sensação de paz, de retidão. O vestido voltaria ao seu santuário silencioso na Bretanha, a sua poderosa declaração feita. Mas a mulher que o vestia estava agora e para sempre vista. Ela era a sua própria constelação singular, finalmente a brilhar no seu próprio céu. No final, a história não foi sobre o vestido, por magnífico que fosse. Foi sobre o momento em que Margarida se deu conta de que a sua valia não era algo que o seu ex-marido pudesse tirar-lhe, porque ele nunca lhe havia outorgado. Ela o havia carregado dentro de si o tempo todo, enterrada sob anos de dúvidas e desvalorização. Essa noite, não só vestiu um vestido, vestiu a sua própria brilhante redescoberta. Ela lhes recordou a todos naquela sala e a todos os que escutam a sua história que o foco de atenção mais poderoso é o que brilha por dentro. O verdadeiro valor nunca é barulhento, não está determinado por uma etiqueta de preço e não se pode adquirir numa aquisição hostil. Ganha-se através da paixão, a inteligência e a coragem tranquila de escrever a tua própria história, mesmo depois de que alguém mais tenha tentado descartar-te como uma nota de rodapé.